Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, meus amigos do Facebook da ISCOM Recife. Boa noite a todos. Vamos novamente meditar em Srila Prabhupada, nos seus passatempos, porque Srila Prabhupada é o mestre espiritual da ISCOM, né? E o mestre espiritual de muitas pessoas que têm lido seus livros e têm acompanhado sua missão, e essas pessoas, todas elas são muito especiais, porque dentre muitos elas tiveram a fortuna de encontrar um devoto puro que pode abrir seu caminho para o mundo espiritual, né? Jai, Hare Krishna. E para conhecer um pouco mais de Srila Prabhupada e sua intimidade, estamos lendo um livro de Shrutakirti Prabhu, né? Intitulado Qual é a Dificuldade? Estamos no passatempo 163 e o passatempo se denomina Você Tem de Aceitar. Página 292. 8 de maio de 1975, Perth, Austrália. Enquanto em Perth, Srila Prabhupada ocupou seus discípulos em muitas acaloradas discussões durante suas caminhadas matinais. Por volta desse período, ele estava traduzindo o quinto canto do Srimad Bhagavatam, que trata da estrutura do universo e do movimento dos planetas. Srila Prabhupada fazia debates simulados nos quais seus discípulos posavam de cientistas materialistas. Isto era sempre muito empolgante. Algumas vezes eu participava, mas era Paramahansa Swami quem mais se comprazia com tais debates simulados. Então, essas caminhadas de Srila Prabhupada, muitas delas estão escritas no seu livro Vida Vem da Vida. Às vezes, ele nos chamava à sua sala e discutíamos a cosmologia védica. Um dia, ele nos disse que as diferentes órbitas planetárias eram todas independentes e que a assim chamada lei da gravitação não era mencionada na literatura védica. Uma vez, Paramahansa Swami perguntou a Srila Prabhupada como é possível que o Sol esteja sendo iluminado, esteja iluminando alguma parte da Terra se ele vai para trás da montanha Sumeru. Todo o planeta não teria de ficar na escuridão? Srila Prabhupada ficou em silêncio por um instante e então respondeu: não estamos tão interessados nesses detalhes. O Srimad Bhagavatam tem apenas um brevíssimo resumo para nos dar uma ideia da criação do Senhor, mas não é científico. Não estamos interessados em ciência. Estamos interessados em desenvolver amor por Deus. Então aqui Srila Prabhupada, né, dá uma resposta de devoto puro, né? Devoto puro mesmo. Ele chega a dizer que um brevíssimo resumo para nos dar uma ideia da criação do Senhor, mas não é científico. Então não adianta tentar argumentar do ponto de vista da ciência com o Srimad Bhagavatam, porque ele não é científico. Está evidente para nós que Srila Prabhupada não queria que nos desviássemos da meta que ele trabalhou tanto para nos ensinar. Ele continuou: se fosse para ser científico, seriam necessários muitos volumes para explorar
como a criação é feita. Mas o objetivo de Shukadeva Goswami, ao falar sobre isso, não era explicar de forma estritamente científica a criação. Ele apenas queria que entendêssemos: Krishna criou tudo. Desenvolvam amor por Krishna. Isso é tudo. Se você não pode entender isso, aceite, pois isto está nas Escrituras. Não perturbamos nossas mentes tentando entender como as coisas podem ser assim. Isso é um tanto difícil. Não estamos interessados. Apenas queremos desenvolver amor por Deus. Eu não estou dando nenhuma informação a mais, apenas o que está ali. Eu não sou astrônomo, então eu posso não entender todos os detalhes. Esses detalhes são apresentados em outra parte dos Vedas. Shukadeva Goswami está trazendo, em resumo, alguns conceitos básicos do funcionamento universal. Uma vez eu às vezes fiquei encucado, né? Assim, porque Srila Prabhupada falou que a única estrela que brilha é o Sol, que tem luz própria, né? A única estrela que tem luz própria é o Sol. E todas as outras estrelas, elas são refletem a luz do Sol. Então, isso é bastante, assim, controverso em relação ao conhecimento científico, né? Mas está nas Escrituras, por isso que Srila Prabhupada colocou, né? Então, a gente não está interessado exatamente em saber como todo o universo funciona, mas a gente está interessado em desenvolver amor por Deus. E Shukadeva Goswami, quando fez o Śrīmad Bhagavatam, ele fez explicando essa criação de uma forma resumida, para que a gente pudesse só ter uma ideia que Krishna é a fonte de toda a criação. De outra maneira, seria preciso muitos e muitos volumes de livros. Srila Prabhupada fala que isso tem em outras partes dos Vedas. Nem sei se essas partes dos Vedas estão nesse planeta, né? Está por aí, porque os Vedas, uma parte dele está no planeta, mas ainda tem muita coisa por aí, né? Porque Brahma escreveu e ainda está nos planetas celestiais. Continuando. Durante sua visita a Perth, Srila Prabhupada frequentemente recebia sua massagem ao lado da piscina. Quando estava muito calor, ele tomava seu banho na piscina. Era um elixir para o corpo, para o coração, vê-lo descer a escada da piscina e começar a jogar água sobre o seu corpo. Um dia, todavia, foi particularmente difícil para mim. Eu confortavelmente discutia tópicos do âmbito universal com Srila Prabhupada, na companhia de meus irmãos espirituais, mas eu nunca o havia feito estando sozinho com ele. Eu tinha medo devido à minha falta de compreensão do assunto. Uma manhã, pouco antes do meio-dia, durante sua massagem, eu não tive alternativa. Eu me lembro claramente desse dia. Eu estava sentado atrás de Srila Prabhupada, massageando suas costas com óleo de mostarda. Se sua massagem durasse 2 horas, mais ou menos 1 hora era dedicada às suas costas. Por isso, não era incomum que, enquanto ele falava comigo, eu estivesse massageando suas costas. Todavia, parecia que eu sempre estava massageando suas costas quando ele me fazia alguma pergunta. Eu estava massageando suas costas vigorosamente quando ele inquiriu: bem,
temos de aceitar os Shastras. O Shastra. O Shastra é nossa mãe. Se você quer saber quem é seu pai, você tem que saber através de sua mãe, não é verdade? Eu imediatamente concordei. Então ele perguntou: o que os cientistas dizem sobre isso? Eu estava sozinho e Srila Prabhupada estava me ocupando em um debate simulado. Eu pensei por um momento, não o suficiente, e respondi: bom, Srila Prabhupada, a mãe está ali, mas você tem que aceitar que ela está lhe dando a verdade quando diz que determinada pessoa é seu pai. Para minha surpresa, Srila Prabhupada ficou muito aborrecido comigo. Ele gritou: se você não aceita que isso é verdade, então o que você está fazendo aqui? Se você não aceita o Shastra, então o que você está fazendo aqui? Eu não fazia a menor ideia do que eu havia falado de errado. Eu pensei que eu tinha de fazer o papel do advogado do diabo. Eu rapidamente afirmei: eu aceito, Srila Prabhupada. Ele disse enfaticamente: sim, se você tem que aceitar. Se você não acredita, você não tem nada a fazer aqui. Esta consciência de Krishna está aí. Temos de ter fé. Se você não tem fé, o que você está fazendo aqui? Eu continuei massageando suas costas. Minha mente estava girando. Eu não sabia o que pensar. Eu tinha dúvidas. Eu acreditava que não. Eu pensei que eu estava atuando e considerei que minha resposta tinha que ser racional. Só pude responder: sim, Srila Prabhupada. Eu tentei me concentrar em meu serviço, sabendo como ele gostava que eu usasse toda a minha força enquanto massageava suas costas. Eu investi minha energia em massageá-lo com tanta firmeza quanto possível. Alguns minutos se passaram, embora parecesse muito mais. Srila Prabhupada perguntou novamente: então, o que eles dizem? A mãe está ali. Apenas a mãe pode lhe dizer quem é o seu pai. O que eles diriam sobre isso? Continuei massageando Srila Prabhupada, mas eu desejava que outra pessoa estivesse em meu lugar. Eu não sabia o que dizer. Eu estava chocado, mas vendo Srila Prabhupada calmo, como sempre, acabei me acalmando. Eu perdi toda a compostura e tive outro lapso de racionalidade, sendo o tolo número 1. Eu não havia aprendido nada. Ele queria uma resposta e eu dei a mesma resposta descabida, tentando garantir que soasse como que vinda de um materialista. Novamente eu respondi: eles dizem que, mesmo que a mãe talvez saiba, temos que ter certeza de que ela está falando a verdade. Aquela foi definitivamente a resposta errada. Ele foi muito enfático, muito mais enfático do que antes. Essa tem de ser a verdade. Ele disse com convicção: por que você não aceita a verdade? A única coisa que me manteve consciente foi que eu não tive de olhar diretamente para seus olhos. Eu ainda estava atrás dele, massageando suas costas com óleo. Eu respondi em um tom baixo, meio confuso:
Eu aceito, Prabhupada. Ele disse, sim, você tem de aceitar. Ele esperou alguns instantes e adicionou, eu não vou dizer mais nada. Não quero falar sobre esse assunto. O restante da massagem prosseguiu em silêncio. Não ousei tentar explicar que eu estava tentando fazer o papel de um cientista mundano que exige prova de tudo. Eu achava estar, pelo menos, eu voltei para o meu papel original de servo que só fala quando requisitado. Enquanto eu seguia com a massagem, comecei a me perguntar, eu tenho tais incertezas? Independente disso, Srila Prabhupada estava me dando uma instrução, uma que eu nunca podia esquecer. Srila Prabhupada, 30 anos se passaram desde aquele dia à beira da piscina, quando o Senhor expôs minha falta de fé. Minha visão é muito mais lúcida hoje. Não tenho fé nem nesta civilização material, nem na ciência dela. Tudo o que misericordiosamente nos disse sobre esta sociedade moderna fica cada vez mais aparente. Todos estão rapidamente deslizando para o inferno à proporção que Kali Yuga rapidamente avança devido à ambição dos demoníacos. Por causa das atividades pecaminosas da civilização ocidental, o sofrimento está crescendo. O Senhor, algumas vezes, ridicularizou os cientistas, dizendo, eles sabem tudo, menos quem eles são. Você veio a este lugar infernal para nos ensinar que Krishna é Deus e que nós somos seus servos eternos. Só podemos conhecer este fato através do Shastra, o Srimad Bhagavata e pelo serviço ao Senhor, o devoto puro de Krishna. O Senhor é tal personalidade, Bhagavata, que desfaz todas as dúvidas e mitos através de sua manifestação Vani e Vapu. Seguindo os princípios do serviço devocional e servindo o Senhor, obtém-se fé inabalável em Krishna, em seus devotos puros A fé que o Senhor sempre exibiu para mim. Jai, Hare Krishna. Então esse debate é muito interessante, né? Realmente os materialistas, eles não têm fé. Eles querem comprovar tudo, né? A ciência só aceita aquilo que pode ser comprovado. Aquilo que não pode ser comprovado, então eles não aceitam, né? Isso é uma pena, porque eles nem sequer conseguem provar que eles existem, né? Eles não conseguem provar que o seu ser existe. Pode provar que o corpo existe, mas o seu ser, eles não conseguem fazer um experimento que demonstre que seu ser, o seu eu, existe. Eles não conseguem fazer isso, né? Mas eles só aceitam aquilo que podem ser comprovados. Então eles não sabem nem quem eles são e falam de ciência, né? Muito bem. Então Srila Prabhupada deu essas instruções, né? São muito válidas. Hare Krishna. Vamos encerrar nossa live por hoje, né? Bastante iluminante. E vamos dar uma olhadinha no Facebook, né? Ver se alguém passou por aqui, deixou Sim, o Jai Nityananda aqui deixou um recado, alguns recados, né? Então vamos lá, vamos dar uma lida aqui no chat, né? Então,
temos aqui o chat. Está aqui. Então, Jainityananda é que deu o aluzinho. Krishna nos aconselha a transcender os Vedas. Também, né? Krishna nos aconselha também a transcender os Vedas. É isso, mas assim, a princípio a gente tem que seguir um pouco dos Vedas, né? Mas realmente o objetivo último não é ser um vedantista, né? O objetivo último é transcender, desenvolver amor por Deus, né? Compreender Krishna é o real propósito dos Vedas, exatamente. Compreender Krishna é o real propósito dos Vedas. E os cientistas, com suas propostas de provar tudo, vai ficar difícil, né? Provar, e não consegue nem provar quem eles são, quem é o seu ser. Jai, obrigado! Hare Krishna! Pessoal do YouTube, né, que não se inscreveu, se inscreva, viu? Estamos em 279, né? Quem será aquele que vai se inscrever e será o 280, né? Hare Krishna! Vamos lá, vamos se inscrever aí. Quem não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Vou postar lá essa live no nosso canal, ok? Ela fica lá guardada. Hare Krishna, boa noite a todos. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E encerrar essa live por hoje. Hare Krishna, boa noite a todos.